Olá, olá, olá! Estamos ao vivo para mais uma inesquecível e inédita live. Olá, pessoal. Tudo bem? Larissa, querida, tudo bem? Você por aqui? Vivian, tudo bem? Rose, tia Márcia, tudo bem, tia? Como é que você tá? Saudade de você, tia. Rafa está aqui. Rafa mais Neva, mais. E aí, Larissa, tudo bem? Saudade de você, hein? Griele tá aí, Matheus tá aí. E aí, gente, boa noite. Vamos lá, pessoal do YouTube também. Boa noite para vocês. Lembrando que, como eu estou em casa, estou conseguindo fazer a transmissão pelo YouTube também, tá? Então, quem se sente à vontade aí, gosta do streaming do YouTube, vai lá. Eu, particularmente, prefiro o YouTube, né? Mas como tem um pessoal, né, que gosta aí da... Larissa sacou. Pegou a referência, né, Larissa? mais aí. Cláudio, meu amigo, boa noite. Rodolfo, boa noite. Então, como estava falando, quem gosta do YouTube, pode correr para lá, tá? Eu tenho link aí na minha bio. Quem tiver no Instagram, corre lá. Eu gosto do YouTube que ele dá mais recursos, né? Então, vamos lá. Vamos falar aqui sobre rotina. Quero trazer uma percepção para vocês, tá? Enfim, vou enrolar mais um pouquinho antes de entregar o ouro aqui para vocês, que essa live é boa, tá? É claro, toda live que eu faço, eu miro aqui uma tecnologia ou uma percepção para vocês, tá? Inclusive, teve uma live minha que eu fiz sobre confissões. Foi uma live de 15 minutos, foi uma live de 10, 15 minutos, alguma coisa assim, né? E foi uma live assim que o pessoal sacou o que eu tô dizendo, né? O pessoal sacou o que eu tô dizendo. Nossa, acendi o incenso aqui, quase queimou a mesa. O pessoal sacou o que eu tô falando, o que eu tô fazendo, né? A ideia do meu trabalho. Eu não tô fazendo live aqui, né, para falar um monte de coisa bonitinha para vocês, né? Para vocês viajarem na maionese, tentarem imaginar que vocês estão vivendo, né, uma vida totalmente fora do lugar. A minha ideia mesmo é o quê? É colocar vocês aqui nesse mundo e também em conexão com a realidade espiritual. É fazer essa união desses dois mundos. Estar nesse mundo e também se conectarem com o mundo espiritual. E, né, eu fiz uma live sobre confissões, se eu não me engano o nome dela é Põe a Mão na Consciência. Depois vocês assistam lá. E teve uma galera que entendeu e fez a atividade que eu falei sobre confissões. Né? Entreguei essa tecnologia para vocês, né, esse conhecimento, e teve um pessoal que, aproveitou que eu estou trazendo aqui gratuitamente para vocês essas coisas e colocaram em prática. E tô vendo uma galerinha aí que tá fazendo isso, que tá mudando a sua perspectiva e visão sobre a realidade, né? Então, prestem atenção no que eu vou entregar aqui para vocês, tá bom? E hoje é uma tecnologia, né? Na verdade, uma visão muito interessante que vocês têm que ter sobre uma vida cheia, tá? Uma rotina cheia, uma rotina cansativa, uma rotina onde te suga, onde você não tem tempo mais para nada, tá? Imagine o seguinte, para vocês entenderem a proposta aqui dessa live, tá? Imagine que vocês estão, né? Não sei se é o caso de vocês, creio que seja o caso da maioria. Imagine que vocês têm uma rotina, né? Que vocês acordam cedo, vocês já vão trabalhar, vocês fazem aquele trabalho normal, né? De 8, 9 horas por dia, a média, né? De trabalho, a jornada de trabalho. E aí vocês já retornam para casa. Você chega ali entre 6, 7 horas, alguém ou que mora longe do trabalho, às vezes chega até 8 horas da noite, chega ali e aí, quando chega em casa fala, cara, olha, eu não tenho mais nada para fazer. Já trabalhei o dia inteiro, estou cansado.
consigo nem fazer meu exercício, consigo nem ficar com minha mulher, com meu marido, porque eu já estou cansado, já estou cansada, né? Trabalhei o dia inteiro e eu só tenho isso na minha rotina. Então, eu fiz essa live exatamente para você que tem uma rotina de trabalho que te toma toda a sua agenda, que te toma todo o tempo, tá? E muitas pessoas, elas ficam aflitas, achando que, poxa, eu trabalho o dia inteiro, né? Eu volto para casa e eu não consigo meditar direito porque eu tô cansada, né? Eu não consigo ficar um pouco com meus filhos porque eu tô cansada e etc. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso desse trabalho, né? Eu preciso pagar as contas, eu preciso ter a minha vida madura, eu preciso ter a minha vida de adulto e eu preciso realmente, né, pôr o dinheiro na mesa para as coisas funcionarem. Ou então, né, eu preciso desse emprego para pagar o curso que eu comprei, né, para o investimento da minha faculdade, enfim, é para você que está nessa rotina onde você realmente precisa trabalhar, ou você tem uma rotina muito cheia, muito lotada, e é uma rotina onde você não consegue respirar e fazer outra coisa, tá? Então essa live é para você. Porque muita gente pensa assim, eu quero viver minha espiritualidade, mas eu preciso de um tempo para a espiritualidade. Eu preciso de um tempo para me desenvolver. Não é isso que muitas pessoas pensam? Olha, mas para eu me desenvolver eu preciso sair desse trabalho. Ou então para eu me desenvolver eu preciso parar tudo que eu estou fazendo. E o que eu quero mostrar a vocês é que não necessariamente você precisa sair do que você está fazendo para você evoluir, tanto internamente, espiritualmente, em vários níveis. Né? A não ser realmente que você esteja pensando em fazer uma transição de carreira, por exemplo. Né? Num trabalho que te toma tanto tempo, aí você faz uma transição de carreira se você quiser. Mas mesmo que você esteja em transição de carreira, não creia que a transição de carreira vai fazer você evoluir. A jogada aqui é você entender que a sua circunstância hoje, a realidade que você vive hoje, ela é a realidade necessária para a sua evolução. O primeiro ponto aqui que vocês têm que ter muito claro, um ponto pacífico, é o seguinte. Bom, a minha realidade hoje, ela é a realidade ideal para a minha evolução. Tá? A gente tem que partir daqui, dessa aceitação das nossas circunstâncias. Eu sempre trabalho bastante isso com vocês, né? Aceitem as suas circunstâncias, amem as suas circunstâncias do jeito que ela é. Então, na hipótese de você trabalhar, né, 8 horas, 10 horas por dia, chega cansado em casa e fala, olha, eu queria trabalhar minha espiritualidade, mas eu não consigo. O que eu vou trazer é o seguinte, para você trabalhar a sua espiritualidade, a sua evolução, os seus sentimentos, né, ou então até uma habilidade profissional, é você ingressar nessa circunstância que você vive, a sua realidade, o seu paradigma, é você entrar nesse paradigma, nessa realidade que você está, nesse trabalho que te consome, né? Nessa 2 horas de transporte que você tem que ir para ir, 2 horas de transporte para voltar, dependendo de cada cidade onde você mora, né? Aquela condução cheia, é você aceitar essa realidade e entender que essa realidade foi dada para você. Igor, como assim? Sim. A realidade que você vive hoje, ela foi dada para você e ela foi moldada exatamente para você. Nossa, Igor, mas a minha realidade não é tão boa assim. Pode não ser boa. À primeira vista, pode não ser boa. A realidade, o mundo que você vive hoje, pode não ser boa. Salve, meu irmão, tudo bem? Então, o primeiro passo é aceite a realidade como ela é. Ponto. Né? Igor, mas eu preciso ser comodista e tal, sei que calma. Vamos por parte, fica comigo para vocês entenderem. Isso aqui fez total mudança. Tá? Hoje eu colho os frutos de exatamente isso que eu estou fazendo, isso que eu fiz, né, e que eu vou passar para vocês. Eu colho os frutos hoje do que eu fiz lá atrás. Só que eu fiz lá atrás de uma forma meio inconsciente, tá? Não, eu comecei agora, Ailton. Comecei a ideia agora, tá? Tava enrolando o pessoal aqui pra gente começar junto. Então vamos lá. Então fiquem comigo, pra vocês entenderem. Vamos lá. Eu tô colhendo os frutos hoje do que eu fiz lá atrás. O que eu fiz? Lá atrás eu fiz de uma forma meio inconsciente. Eu não sacava direito o que eu fazia, então tinha momentos que eu fazia e tinha momentos que eu não percebia. O que é? Você vai aceitar suas circunstâncias hoje e você vai viver as suas circunstâncias com intensidade. Mas não só com intensidade,
mas com consciência e querendo melhorar a sua circunstância. Eu explico, tá? Eu explico. Lá, né, na minha faculdade, quando eu era estagiário, eu trabalhava, né, que o pessoal já sabe, né, conhece essa história. Eu trabalhava, né, como um estagiário de um escritório de advocacia que trabalhava com fundos de investimento. E aí, teve um dia que o meu advogado, né, o seu João, gente boníssima, ele chegou e falou: ó, Igor, você precisa fazer um slide para falar para o nosso cliente, que é uma incorporadora aqui, né? A gente tem que falar para os caras que o que eles estão fazendo é um crime contra a economia, né? É um crime, pouca gente conhece, assim, e eu nem lembro também, acho que se não me engano era crime contra a poupança, era crime contra a poupança do povo, alguma coisa assim. Poupança popular, crime contra a poupança popular. Quem for advogado, por favor, me ajude. E for dessa área, me ajude. Era crime contra a poupança popular, alguma coisa assim, né? E aí, a gente tinha que fazer uma apresentação para essa imobiliária, né, dizendo, olha, o que vocês estão fazendo, isso configura um crime contra a economia, né? E a gente tinha que fazer uma apresentação para os caras sem ser muito agressivo, sem falar e tal. E aí o João chegou e botou assim para mim, Igor, faz aí uma apresentação para os clientes e avisa eles que eles estão cometendo um crime, mas sem que eles se sintam ofendidos e burros, né? E não era um crime lá muito grande, não, mas podia dar dor de cabeça jurídica, né? Então, né, aquele compliance, tudo aquele negócio lá, a gente tinha que falar com os caras. Aí ele falou: toma, faz aí, apresenta para os caras, né? Apresenta para os caras essa questão aí, que eles estão cometendo um crime, mas sem que eles se sintam ofendidos. E jogou na minha mão. Aí eu, caraca, eu tava no começo assim, né? Tinha feito algumas coisinhas ainda. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer a melhor apresentação que eu já fiz na vida. Só que eu não fiz, olha isso, esse aqui é o ponto central. Eu não fiz a apresentação para os caras em si. Eu fiz a apresentação muito para mim. O foco, o jogo foi eu contra eu mesmo. Porque eu não estava afim de fazer. Eu falei, putz, eu vou fazer um slide, eu vou falar sobre. Eu vou ter que estudar o que é esse crime, eu vou tentar explicar, não sei o que, todo aquele negócio. Eu falei, quer saber? Eu não sei, desceu ali a consciência em mim. E a consciência falou, Igor, por que você não se desafia? Por que você não se coloca, né, a fazer melhor para você mesmo? Aí eu falei, né? E aí eu fiz um slide. Eu mudei um monte de configuração do slide dos caras. O slide dos caras é aquele slide tipo de advogado, né? Tipo velho, o tópicozinho aqui e outro tópico ali. Eu mudei tudo, né? Botei a logo, mudei a logo dos caras de lugar. Eu fiz gráfico, eu fiz escadinha, eu fiz um negócio todo interativo, né? Eu fui explicando passo a passo o que acontecia, não sei o quê. Cara, eu achei muito maneiro. Eu falei, cara, tá muito bom. E aí me deu, né, até força para estudar mais sobre aquele crime lá na época e tal. E aí eu fiz a apresentação depois que eu terminei, foi lá eu, o estagiário, né, com um terninho todo errado, grande pra caramba, né? Você viu aqueles estagiários de estagiário de direito, como é ridículo, né? Quando põe o primeiro terno, parece que fica um armário, né? Fica aquele paletó meio desconjuntado, assim, né? Tudo grandão, que não veste direito. E eu lá, né, fazendo a apresentação lá pro advogado, né? E aí ele falou, Igor, do dia que você tirou isso? Eu lembro, né? Quando ele falou assim, ele falou, Igor, do dia que você tirou isso? E aí eu falei, pô, João, né? Eu fiz aqui, quis fazer uma apresentação e tal. Aí ele falou assim, cara, tá muito maneiro. Ele falou assim, eu falei, tá muito maneiro. Aí eu falei, mas a gente não vai usar, não. Aí, né, ele jogou lá em cima e depois me broxou, né? Ele jogou lá na nota e, cara, tá muito maneiro, mas a gente não vai usar, não. Aí eu falei, porra, que pegou no meu coração, né? Eu falei, pô, não vai usar, cara. E aí, só que, tipo assim, eu fiquei triste porque não ia usar, mas ao mesmo tempo, eu falei, cara, eu fiz um slide muito maneiro. E durante a minha apresentação, eu pude perceber que tinha uma veiazinha minha ali de que eu gostava de explicar.
E de que, mais ainda do que eu gostava de explicar, de que eu gostava de explicar coisas que são complexas, mas de uma forma mais fácil. Eu fiz gráfico, eu fiz umas coisas meio mais mastigadas, assim, né? Eu tirei todo o vocabulário jurídico, coloquei um vocabulário mais fácil. E que, de fato, eu faço aqui com vocês. Né? Eu não falo, às vezes, um palavrão, eu brinco aqui, ponho uma música ridícula, né? O pessoal do seminário ontem da aula sabe disso. Põe uma música ridícula, eu falo besteira, eu sorrio, né? Assim, eu não fico aqui dando palestras, né, falando tudo bonito tecnicamente. Não, eu tento falar a linguagem do dia a dia. E foi ali, naquele momento, que eu comecei a perceber que eu gostava de explicar. E de que eu gostava de pegar coisas, né, muito complexas, muito chatas e muito, né, densas, uma coisa mais simples. E aí eu comecei a perceber, eu falei, cara, eu acho que eu gosto disso. Eu acho que eu gosto disso. E aí, né, aí eu lembro até hoje que eu tive essa conversa. Aí eu percebi, né, ele falou, mas a gente não vai usar não. Aí, né, coisas da vida. E aí eu cheguei, né, eu lembro dessa conversa até hoje, muito engraçado. Eu sentei, né, eu tinha a mesinha ali do estagiário e tal, eu estava ali, né, sentado ali como estagiário. E aí atrás de mim, né, era a mesa do advogado. Então assim, você imagina, atrás de você tá o teu chefe. Então assim, ele olhava, se ele virasse assim, ele enxergava todo o meu computador. Então não dava, né, para mexer no Facebook, nem tinha Facebook na época, eu acho direito, né? Não tinha Facebook, você não podia mexer nada, podia mexer no WhatsApp, nem tinha WhatsApp também. E você não podia fazer nada, porque se ele virasse, quebrasse o pescoço, ele via todo o seu computador, né? E eu cheguei e falei, quero conversar com o João, né, que é o advogado. Ah, eu cheguei, João, descobri uma coisa. Eu todo empolgado, né? Falei, João, descobri uma coisa. Quando eu fiz aquela apresentação de slides e tal, olha, eu descobri que eu gosto de falar. Descobri que eu gosto de explicar. Aí eu lembro até hoje que ele falou. Ele falou, olha só, maneiro, cara. Bacana. Aí ele falou, eu também gosto de falar. Eu falei, mas eu vou te falar uma coisa. Tá vendo aquele cara lá? Ele apontou lá pro chefe lá. Aí ele falou, tá vendo o chefe lá? Eu não vou falar o nome dele, ó. O Big Boss lá. Então, ele tá lá em cima. Abaixo dele estão os sócios. Abaixo dos sócios tá eu. Abaixo de mim tá você. Abaixo de você, né, não tem ninguém. Aí ele falou assim, então, se acontecer alguma coisa, o Big Boss, ele chuta os sócios. Os sócios podem chutar eu. Eu vou chutar quem? Você. E você vai chutar quem? O cachorro. Né? Aí ele falou, estagiário só chuta cachorro. Né? A estagiário não chuta pra nada. Né? E se chutar o cachorro, vai preso também. Agora, a gente vai preso chutar cachorro por maus tratos dos animais. Né? E aí ele falou isso, ele falou, Igor, para você falar, você tem que estar lá em cima, no mínimo os sócios. Ele falou, eu não falo nada. Ele falou assim, eu não falo nada, eu gosto de falar, mas não falo nada, eu só escrevo. E você que é estagiário só obedece. Cara, aquilo foi um balde de água fria, assim, para mim, né? Para aquela minha descoberta, né? Eu tive o eureka lá, eu falei, caraca, eu falei, pô, maneiro, né? Então quer dizer que eu vou demorar 20, 30 anos para eu poder explicar coisas que eu gosto de explicar, né? Tipo, dentro ainda no direito. E aquilo, tipo assim, ao mesmo tempo que eu descobri que eu gosto de explicar, então percebe aqui, eu não estou contando uma historinha à toa. Tá? Presta atenção, fique comigo. Ao mesmo tempo que eu descobri, quando eu me esforcei, eu me dediquei naquela circunstância que eu vivia, que eu, me dedicando a fazer aquele slide, me dedicando a dar o melhor de mim, eu descobri uma habilidade minha, que ela estava superficializando. Eu não era o melhor orador, eu não explicava da melhor forma, eu não conseguia fazer, né, esse jogo de linguagem de forma muito mais fácil, de forma muito mais assertiva, mas eu descobri que eu tinha uma certa facilidade, apesar de não ser, né, tão habilidoso ainda. Mas eu percebi, aquilo cresceu, aquilo nasceu dentro de mim. E ao mesmo tempo que eu percebi isso, o advogado, ele me mostrou, olha, você gosta de explicar? Né, ele falou: olha, você vai ter que demorar 20, 30 anos, sei lá, para você chegar lá como chefe, para poder explicar, para poder falar à vontade. E aí aquilo me fez refletir ao mesmo tempo: será que o direito é o meu caminho? E desde então aquilo já ficou uma pulga atrás da minha orelha. Eu comecei a perceber, eu entrei no processo de autoconhecimento ali, só que muito inconsciente.
Percebe como foram dois movimentos, onde eu percebi minha habilidade e onde eu pensei sobre os meus caminhos. E eu comecei a pensar, poxa, eu gosto do direito. Eu acho interessante. Eu gosto de estudar toda a sistemática do direito, eu gosto de direito constitucional, eu gosto de direito tributário, eu gosto de direito econômico, mas na prática eu não gosto de trabalhar na prática. E aí eu percebi, desde aquela época, que eu gostava de ser um teórico do direito, mas eu não gostava de trabalhar com direito. Eu não gostava da advocacia, não gostava, né, dos empregos públicos, eu não gostava. Eu percebi, bom, eu gosto do direito apenas como uma base teórica, uma base de estudo, mas eu não gosto de atuar na prática. O que eu quero dizer com isso com vocês? Naquele meu tempo, quando eu era estagiário, eu chegava 11 horas, quase meia-noite todos os dias. Eu chegava quase meia-noite em casa, não, minto, chegava 11 horas, aí até tomar um banho, jantar, era quase meia-noite. Porque eu morava muito longe da faculdade, era mais longe ainda do estágio, então eu saía quase 9 horas do estágio, demorava 1 hora e pouca, tipo, chegava 10, 10 e meia, quase 11 horas, e aí eu tinha que acordar de novo 5 e 10 da manhã todos os dias. Essa era a rotina. Então, assim, eu não tinha nada, eu não conseguia nem fazer exercício. Eu tinha engordado, eu tinha não sei o quê. Mas, naquele tempo, inconscientemente, naquele momento, eu percebi esse movimento que eu quero entregar para vocês. Que quando eu comecei a dedicar a minha rotina como, olha, é isso aqui que eu tenho por hora, vou dar o meu melhor. Mas esse dar o meu melhor como eu vou exercer o meu dever. Farei o que deve ser feito porque eu fui contratado, né? Eu era o estagiário, então eu falei, olha, eu sou estagiário, então eu preciso obedecer, eu preciso fazer da melhor forma possível. É claro que eu não consegui manter a pegada porque eu era muito inconsciente aquilo ainda. Eu estou passando essa consciência para vocês. E eu consegui fazer 2 descobertas num dia só. Na verdade, foram 2, né? O dia que eu fiz a apresentação e no dia, né, posterior, quando eu falei para ele que eu tinha gostado daquela apresentação, de explicar e etc. E ele jogou aquele balde de água fria em cima de mim. E aí eu fiz 2 descobertas ali. Só de eu ter o quê? Entrado na minha realidade, vivido aquela minha realidade com verdade. Quando eu vivi e ingressei na minha realidade com afinco. E o que eu digo a vocês? Evoluir, vocês podem evoluir na rotina de vocês espiritualmente, vocês podem evoluir emocionalmente, e vocês podem evoluir também com habilidades de trabalho. Um dos grandes pontos que eu pude descobrir que eu gosto de ser orador e um teórico de muitas coisas foi exatamente nesse ponto. Nesse ponto, quando eu estava lá na faculdade ainda, como estagiário. Por quê? Porque eu abracei a minha realidade, mesmo que inconsciente, e percebi, cara, é isso aqui que eu tenho para fazer. No segundo momento, né, anos e anos depois, acho que uns 3, 4 anos para frente, quase 5, né, não sei se muita gente sabe, mas quando eu me formei na faculdade, estava em transição de carreira, eu estava começando esse trabalho aqui no Instagram, me formei como coach, fiz curso de coach, estava estudando, né, estava lendo sobre muita coisa e tal, e em um determinado momento eu falei, olha, eu preciso sair de casa, sair da casa dos meus pais, para eu finalmente ingressar na vida. Né? Muita gente diz, poxa, Igor, mas você saiu então com dinheiro na sua conta. Não, não saiu. Saí acho que com R$ 1.500 para vir morar em Curitiba. Eu saí do Rio de Janeiro, peguei o carro que eu tinha, fui fazer Uber em Curitiba, né? Arranjei um kitnetzinho ali, depois arranjei um kitnet mais barato. E o que eu fazia? Eu tinha uma rotina cheia. O que eu fazia? Eu acordava de manhã, estudava, corria atrás das minhas coisas e à noite eu fazia corrida de Uber. Ah, Igor, por que você fazia corrida de Uber? Porque meu carro já era velho. O carro já tinha mais de 120 mil quilômetros rodados. E se eu ficasse rodando de dia, freia, para, freia, para, freia, para, freia, para, meu carro não ia aguentar. Então eu falei, vou à noite que aí eu fico rodando mais tempo. Foi a estratégia que eu tive. Então eu acordava, estudava, rodava de Uber para pagar minhas contas, juntava o meu dinheiro para pagar meus livros, pagar curso, pagar plataforma, pagar essas coisas, fazer tudo isso aqui que eu estou fazendo, post, estudo, livro, né, e etc. E à noite eu trabalhava. Então aquilo me tomava o tempo. Aquela rotina era cheia. Só que naquele tempo eu percebi, se é isso que eu tenho para minha vida, eu vou fazer da melhor forma possível.
É para fazer Uber? Ficar quase 16 horas, a noite inteira virado, para depois dormir mais 2, 3, 4 horas, depois tentar estudar com, né, com sono. É para fazer isso? Vou. Muitas vezes eu dormi de cara no livro, dormi, né? Invertia, trocava o dia pela noite, a noite pelo dia. Era a minha rotina. Só que essa minha rotina, ela me ensinou muita coisa. E essa rotina, ela me ensinou, eu tô compartilhando aqui com vocês novamente. Essa rotina me ensinou um ensinamento que eu passei para vocês em lives atrás, que era naquela rotina, naqueles estudos, eu meditava, tentava meditar o máximo que eu podia, eu já estava começando a sentir que eu queria falar sobre espiritualidade, que era uma coisa que era do meu coração, que eu gostava. Só que eu queria falar de uma espiritualidade mais prática, de uma espiritualidade que não ficasse tão no outro plano. Porque eu não tenho acesso a outro plano. Eu não tenho clarividência, eu não tenho clareaudiência, eu não tenho nada. Eu sou no máximo um empata, né? Onde eu sinto, eu tenho intuição, às vezes eu intuo de falar uma coisa, é certeiro. Eu só tenho isso, eu não consigo rasgar o véu, né? Eu falei, olha, eu tenho estudos de espiritualidade, já vivi espiritualidade, né? Casa espírita, né? Roda espírita, domingo, né? Com o evangélico, no lar e tal. Aí eu falei, eu tô sentindo isso. Só que ainda estava muito nebuloso, muito nebuloso. E aí eu comecei a perceber que eu poderia falar sobre espiritualidade sem necessariamente estar aqui na internet, que é o meu trabalho principal, né? Eu faço live gratuitas? Faço. Mas o que me mantém vivo, pagando os boletos, são os meus cursos que eu faço, as minhas imersões, as minhas aulas, né? As minhas aulas avulsas que já vão aparecer. Isso que me mantém, né? O que paga o meu boleto, que faz as minhas coisas funcionarem. Mas ali que eu já comecei a perceber que eu poderia fazer um trabalho mais transcendente. Um trabalho que, mesmo que eu nunca concretizasse isso aqui na internet direito, se eu morresse naqueles tempos em que eu fizesse Uber, eu já estaria exercendo o sentimento do meu coração, o sentido para minha vida. Naqueles tempos eu percebi que eu poderia falar sobre espiritualidade. Eu poderia ajudar as pessoas mesmo sendo motorista de Uber. Mesmo sendo motorista de Uber. Mesmo sendo qualquer pessoa. Mesmo sendo advogado, se eu tivesse decidido ser advogado, sei lá, eu poderia exercer a espiritualidade falando sobre espiritualidade, ajudando, abraçando, amando e sorrindo em qualquer canto que eu estivesse. E aquilo, quando caiu essa ficha, eu percebi, cara, eu já estou exercendo o trabalho que eu queria fazer. Só que não está sendo remunerado. Mas é o trabalho que eu queria fazer. Quando caiu aquela ficha, aquilo me deu mais suavidade para viver isso aqui que eu vivo hoje, né? Aqui no Instagram, fazendo, né, os textos, as imersões, os cursos. O que aconteceu? Eu me entreguei para a minha circunstância. Eu me entreguei para a minha realidade. Eu não negava a minha realidade, falava, a minha realidade é difícil, né? Naquele vitimismo que naturalmente, a gente se entrega quando as coisas são difíceis. Naturalmente, a gente se entrega. Só que eu comecei a amar muito a vida que eu estava levando. Amar muito a vida que eu estava levando. Eu tinha que estudar, então eu não poderia ficar tanto tempo no Uber. Então, o que eu tinha que fazer? Eu saí do kitnet, eu fui para uma república, que é pior do que kitnet, quem mora em república sabe. Eu fui para uma república, morar quase na casa do cachorro, né? Consegui um aluguel baixíssimo. Falei, não, é aqui que eu vou ficar. Né? Então eu tinha que, por exemplo, eu tinha que negociar o tempo de estudo e o tempo que eu tinha que trabalhar, né, correndo de Uber. Então eu falei, olha, quanto é que eu posso tirar por mês? Sei lá, uns 2.000, 2.500 reais de Uber. Era o que eu conseguia. Para quê? Para pagar meus estudos, livro, né? Tempo de estudo, saco para estudar, mais um dinheirinho para urgência. Eu lembro que todo final da semana eu guardava 50 reais. Eu guardava 50 reais e botava lá na XP, né? Os investimentos. Então, assim, eu, como motorista de Uber, eu já estava fazendo tudo isso. Eu estava fazendo investimento para XP, já estava comprando livrinho, cursinho, pagando plataforma, né? Fazendo tudo isso que eu estou fazendo hoje. Desde lá de trás eu já estava percebendo. Mas eu não neguei a minha circunstância. Perceba que esse é o ponto central. Só que eu comecei a fazer isso de forma consciente. Eu tô
passando isso para vocês, se vocês estiverem conscientes que a circunstância de vocês, a vida de vocês, a rotina de vocês mesmo que cheia, pesada, difícil, dolorosa, ela vai entregar a você alguma joia. Ela vai entregar a você algum ouro que você ainda não percebeu porque você está negando essa realidade. Porque, de algum modo, você nega essa realidade, você acha que essa realidade ela é ruim e, portanto, ela tem que ser negada. A realidade boa é a realidade que você quer. Eu tinha uma realidade, sim, desejável na minha cabeça. Sim, eu tinha. Mas eu não negava. Eu falei, é isso aqui que eu tenho? Então vamos embora. Vai ter que ser. Porque se não for assim, não vai funcionar. Eu tenho que amar a minha realidade. Eu tenho que amar esse mundo. A espiritualidade, ela não deve começar quando eu estiver trabalhando. A espiritualidade, ela começa na vida, na própria vida, no próprio viver. E essa ficha caiu assim muito forte para mim. Falei, caraca, então significa que eu já estou treinando o meu trabalho como motorista de Uber. E de fato, já fiz algumas palestras, já conversei, né? Eu lembro da professora de história, eu sempre conto isso da professora de história. A professora de história estava lá no banco de trás, né? Falando, não, é porque eu vou mudar de área, né? Eu sou professora de história, eu sou a única formada da minha família, né? Eu vim lá do interior do Paraná e eu sou a única com ensino superior, mas eu sou professora de história, né? E ninguém me valoriza. Eu cheguei e falei, cara, sabia que meu sonho é ser professor? Falei isso para ela. Ah, sério? Eu falei, meu sonho é ser professor. Sempre quis ser professor. E não sou. Aí ela olhou assim, ó, ela falou, sério mesmo? Eu falei, E ainda mais história. Tão importante. Na hora, ela se sentiu valorizada. Na hora, ela se sentiu bem. E a gente ficou horas e horas e horas e horas conversando. No final, né, ela queria ficar, mas eu falei, olha, né, tempo é dinheiro, eu preciso, preciso ir, né? Ela falou, não, tudo bem, desculpa, moço. Eu falei assim, nossa, moço, eu acho que eu vou pensar melhor sobre o que eu faço. Eu acho que eu tava tendo uma visão errada. Aí ela foi e saiu, né? Uns prédios lá que ela tava lá. Então, assim, naqueles tempos, como motorista, eu já tava fazendo o que eu queria. Só que eu estava imerso numa realidade de motorista de Uber, voltar para casa, né, para a República, para estudar, para ter um tempinho, para meditar, fazer alguma coisa, elaborar algum conteúdo. Todos esses conhecimentos que eu estou passando para vocês, né, a maioria eu consegui lá. Outros, obviamente, eu estou conseguindo com o tempo. Mas a maioria dos conhecimentos, das experiências, das pessoas que eu conversei, foi tudo lá. Tudo muito, muito antigo. Foi na minha circunstância. Aquilo tudo que eu extraí, eu consegui extrair da vida o máximo que eu pude. Então não blasfemem contra as circunstâncias e a vida de vocês. Por mais difícil e estressante que seja. E eu não estou dizendo aqui, perceba, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que abaixar a cabeça para as coisas ruins da vida, né? Para as rotinas ruins, destruidoras. Não. Mas eu digo no sentido de, olhe tudo isso que você está vivendo. Existe alguma coisa que quer conversar com você, tá? O mundo, gente, o mundo conversa com a gente. O universo conversa com a gente. A espiritualidade, ela está o tempo inteiro conversando com a gente. Só que ela conversa com sinais. Eu andei refletindo muito sobre isso esses dias. Às vezes a gente pede, né, para os nossos mentores, para os nossos amigos espirituais, para Jesus, Mãe Maria, para que eles venham e deem uma palestra para a gente, né? Que fale durante 2 horas com a gente, que diga o que a gente tem que fazer, que não tem que fazer. E eu estava refletindo sobre isso. Eu falei, sabe por que eles não vêm? Porque eles estão em outro plano. Nós estamos nesse plano. Nós temos que viver isso aqui. Nós escolhemos viver isso aqui. Nós escolhemos viver o véu da ilusão. Nós decidimos viver a matéria, essa dificuldade toda. Que graça teria se eles dissessem o que a gente tem que fazer? Que livre-arbítrio a gente teria? Como é que a gente mandaria na gente mesmo? Né? Então, essa é a nossa realidade. Amemos o mundo, porque Deus conversa com a gente em símbolos, em sinais, em pessoas, em dificuldades, em trabalhos, em rotinas cheias, em rotinas pesadas, né? Conversa até com a gente com o marido que reclama, né? Com a esposa que é chata, né? Com o filho que berra. E conversa.
Ele conversa com a gente e são os sinais que são dados a gente e muitas vezes a gente bate cabeça e diz: essa realidade não combina comigo, essa realidade não era para acontecer, esse ciclo tem que se encerrar logo, né? E aí vira uma negação com a realidade que nós estamos tendo. E a gente não ama a realidade, a gente a exclui, a gente nega ela. E todo o ouro que existe nessa realidade, que era para ser entregue a você, você joga aquilo fora. A nossa missão é ser como garimpeiros. Nós somos garimpeiros da vida, das nossas circunstâncias. A gente precisa garimpar e extrair esse ouro. Se não extrairmos o ouro dessa nossa rotina, por mais cheia e difícil que seja, a gente não vai conseguir galgar novos degraus. Escuta o que eu estou falando. Eu fazia isso de forma inconsciente. Quando eu comecei a fazer de forma consciente, de mês em mês uma coisa acontecia na minha vida. Juro por tudo que é mais sagrado. Quando eu comecei a amar, a entregar o meu melhor, a falar, nem que eu morra fazendo isso, eu vou dar o meu melhor todos os dias. Todos os dias. Né? Era passageiro mal educado, era passageiro que jogava lixo, né, no carro, estragava o carro, passageiro que ficava batendo no carro, aí você chamava tempo, pô, não bate no carro, por favor, aí dava uma estrelinha, aí acabava com um monte de corrida. É isso. Né? Mas era a minha circunstância, era a vida, era o que eu escolhi para minha vida. Queria fazer Uber a vida toda? Não. Mas era uma fase, eu tinha que passar. E tinha que passar da melhor forma possível. E colho os frutos hoje. E eu não falo isso aqui para me exaltar, mas como um exemplo. Um exemplo vivo do que eu senti e do que eu vivi. Né? Uma coisa é dar exemplo ali, falso, né, da internet, né? Aí eu tiro uma foto assim, né, e falo uma coisa, põe um texto bonito ali, mas eu não vivi. Né? Eu estou dando exemplo? Estou. Mas não um exemplo vivo. Eu estou dando para vocês o que eu vivi. Então, amem a vida de vocês, a circunstância de vocês, a rotina de vocês. Amem no sentido de o que eu tenho para fazer hoje será feito da melhor forma possível. Se eu tenho que fazer uma planilha de Excel, eu vou fazer a melhor planilha que o pessoal já viu. E eu não vou fazer para o meu chefe, não. Eu vou fazer para mim. Quem sabe você descobre que você tem uma habilidade de planilha. Quem sabe você, né? Eu vou fazer uma apresentação para o meu chefe, um relatório com apresentação, vou fazer o melhor relatório e com apresentação possível. De repente você descobre o que eu descobri naqueles tempos. De repente você descobre uma habilidade nova, um jeito novo de falar, um jeito novo de trabalhar, um jeito novo de agir, um jeito novo de sorrir, um jeito novo de agir no mundo. Essa é a grande graça da vida, meus amigos. Essa é a grande graça. Cara, quando eu saquei isso, eu comecei a perceber o que os antigos já sabiam há muito tempo. Os antigos já sabiam isso há muito tempo. Os antigos astrólogos, né? Quem é astróloga ou amante da astrologia, a antiga, a tradicional, a clássica, a astrologia alquímica, eles falavam, olha, o tempo não é igual. Existe uma diferença no tempo. O tempo ele tem uma qualidade diferente. Todo tempo, apesar de parecer igual, ele é diferente. 3 horas da tarde, 9 horas da noite hoje, 9h40 da noite hoje, não é igual de 9h40 da noite de ontem. E que cada tempo, ele tem um cheiro diferente. Cada tempo, cada lugar, cada vivência, ela tem um quê de diferente. Então, não se enganem. A gente acha que a rotina é igual. Mas não é. A rotina não é igual. Ah, Igor, é igual sim. Todo dia tem que fazer a mesma coisa no Excel. É? Será? Abre os olhos. Perceba que tua rotina, mesmo que cheia, ela entrega você o ouro. Sejam espertos. Garimpeiros. Porque o nosso propósito aqui na vida é ser garimpeiros das nossas circunstâncias, da nossa vida. E por mais que, por exemplo, né, não mude de emprego, não faça nada, sabe o que aconteceu com você? Você evoluiu. É assim que você evolui. Só isso. A gente não precisa de um carrão, a gente não precisa de milhões no banco. A gente não precisa casar, não precisa ter filho, não precisa a família nos amar, não precisa a família nos acolher, não precisa de nada. Precisa viver somente.
viver entregando o melhor a esse mundo, entregando o melhor às pessoas, entregando o melhor a si mesmo também. Olha que delícia, gente. Eu sei, né, que, Igor, mas você não conhece meu chefe é muito chato. Salve Deus. Também tive passageiros muito chatos, sujando o carro, destruindo o carro, né? Pra ganhar o quê? R$ 4 de corrida? Na época era R$ 4, hoje é o quê? Reajustou para 8. Era 4,20, 4,30. R$ 4 numa corrida pro cara sujar o carro, né? Aí para limpar o carro, que era no mínimo R$ 50, R$ 40, para ganhar R$ 4 numa corrida. Então, assim, são as coisas da vida. E quem sabe você não tem que aprender com o teu chefe chato. Nem que seja pra você aprender a não ser como ele. Ou então para você aprender a sorrir e dar bom dia mesmo pro cara chato, pra pessoa tóxica, pra pessoa chata. E você perceber, bom, eu não quero me transformar nesse ser, mas eu posso, né, dar um sorriso, ser uma pessoa amorosa, entregar da melhor forma possível. Então, essa é a grande receita que eu queria passar para vocês, né? Mesmo que a rotina seja cheia. Se desafiem a agir melhor dentro da própria rotina. Porque o tempo, apesar de parecer ser igual, apesar do relógio mostrar que são 7 horas da manhã, o mesmo horário, mas não é o mesmo horário, não é o mesmo tempo. O sol não está passando no mesmo lugar. A lua já está numa outra fase. Você está com outro pensamento. Você está com o seu corpo já está mais envelhecido, o seu corpo já está mais maduro. Você viveu uma coisa diferente, você comeu uma comida diferente. O seu organismo está diferente, a sua mente está diferente. Os cosmos estão diferentes. Percebe? A gente nunca vive o mesmo dia. Apesar da rotina parecer ser maçante, apesar da rotina ser igual. Não caiam nesse conto materialista que a gente vive, contemporâneo, de achar que o tempo é somente o tempo. Não é. A nossa vida é riquíssima, meus amigos. Riquíssima. E o ouro que vocês percebem, que vocês podem pegar, é exatamente aí. Então é isso. Amem a vida de vocês. Amem as circunstâncias. Abracem. Se desenvolvam. Se entreguem. Faça o melhor para vocês. Não faça para os outros, senão vocês podem se frustrar, mas faça para você. Faça a melhor planilha. Dê um sorriso, dê um bom dia. Vá bonito para o trabalho, põe perfume, se arruma para o trabalho. Mas meu, talvez ele se arruma, vai bonito. Vai elegante. Né? Vai a pessoa, né, mais confiante. Não, hoje eu vou, né, estar mais confiante, eu vou mudar minha postura. Eu vou ser, né, eu vou dar um chocolate pro meu amigo de trabalho. Né? Hoje eu vou conversar com alguém. E tal. E assim, é ser diferente, é ser melhor, é se desafiar todos os dias. E aí vocês vão começar a descobrir talentos ocultos, habilidades diferentes. E se mesmo que não descobrir, mesmo que não descubra habilidades e talentos diferentes, vocês estarão evoluindo. Que é isso que importa. Porque a gente vai se despedir desse mundo. Né? A gente vai se despedir desse mundo de qualquer jeito. Esse mundo aqui vai ficar. Nosso corpo vai ficar. A única coisa que ficará é a nossa história, o nosso espírito. Não, porque por mais que você não desenvolva habilidades, não tenha nada, você evolui. E não tenha dúvida de que isso será levado em conta na hora da nossa passagem para o outro lado. Tudo bem, meus amigos? Então, a live é essa, a mensagem é essa. Espero que vocês façam um bom proveito, tá bom? E não esqueça daquela live que eu comentei. Se chama Põe a Mão na Consciência. Deve estar aí no Instagram, mas no Instagram é mais difícil achar. Vê pelo YouTube, no canal que fica mais fácil, tá? Aproveito e convido vocês, quem gosta das minhas aulas, das minhas lives, esteja convidado a participar das minhas lives, né, chamado de Seminário de Empoderamento, tá? São aulas semanais, toda quarta-feira, às 9 horas. Eu dou aula mais profunda de 1, 2 horas. Lá a gente brinca pra caramba, a gente troca ideia, né? Você expõe o tema de aula e a gente faz a aula funcionar. Falamos de espiritualidade, um monte de coisa. Quem quiser saber mais, link no meu perfil, tá? Quem estiver assistindo no YouTube, tá aí no link do vídeo, só procurar ali, Seminário de Empoderamento. Tá bom? Quem quiser, qualquer dúvida, me mandem inbox que eu ajudo vocês, tá? Então, usem essa tecnologia aqui, usem esse pensamento, essa forma consciente de viver, vocês vão começar a perceber que vai ajudar bastante, tá? Gente, beijo, até domingo, a nossa oração. Fiquem com Deus e tchau, tchau.